Como não ser dominados pelo medo quando ele está presente em nós? É sobre isto que eu vou falar neste vídeo e também dar três técnicas, três exercícios que são bastante fáceis e simples. Qualquer pessoa os pode fazer e os consegue fazer logo, desde que queira. Porque o difícil não é libertarmos a emoção do medo, o difícil é querermos o fazer. De todas as emoções, o medo talvez seja aquela que mais divide, porque uma mesma pessoa, para alguns assuntos, diz que não quer ter medo, sabe que o medo lhe faz mal, que o medo a está a prejudicar, porque vê ou sente que o medo está a prejudicar a sua saúde, o seu corpo, sabe que está a prejudicá-la a nível dos seus pensamentos, a limitar nas suas aspirações, a limitar quem ela quer ser. Por outro lado, há outros assuntos onde quer esse medo e diz que precisa de ter esse medo, e é esse medo que a protege, e ter esse medo é bom, quer para si e até mesmo para, ou às vezes até mais, para aqueles que a rodeiam, não é? Quer que as pessoas em alguns assuntos, seja filhos, seja pais, seja quem for, que tenham medo em relação a isto, aquilo, para assim estarem protegidos. Mas o medo é sempre a mesma coisa, o medo é uma emoção e é uma emoção negativa. E é uma emoção negativa porque sempre nos limita. Realmente limita-nos na nossa saúde, não é? Todos sabemos que o medo aumenta a tensão arterial, que o medo aumenta os níveis de diabetes, que o medo diminui a capacidade do sistema imunitário, por aí fora, aumenta a contração muscular, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Também a nível da mente, não é? Acaba por prejudicar a pessoa de não conseguir largar os pensamentos e até ter dificuldades em dormir, em manter a calma, em manter-se calma, em ter paz de espírito, não é? Ou seja, a pessoa sente-se dominada por essa energia e, claro, não é? Nas coisas que quer fazer, porque podemos achar que coisa, ok, eu não devo de fazer aquilo e ter esse medo, tudo bem, porque eu realmente não devo de fazer aquilo. Outras coisas ela quer fazer e então agora o medo não a deixa fazer. Mas o medo está sempre a limitar, não porque a coisa é errada, mas porque esse medo simplesmente limita. Ou seja, nós podemos olhar para um assunto e dizer que o medo é errado, não é? Ou é certo ou errado ou o que for. Ou que nós devemos de conseguir fazer aquilo ou não. Mas a verdade é uma, esse raciocínio, se for feito sem emoção do medo, é mais capaz de ser realmente ponderado e avaliado de uma forma racional do que com esse medo, porque quando o medo está presente, o medo vai-nos sempre dizer que aquilo é perigoso ou aquilo é mau para nós, não é? É isso que o medo faz, independentemente de ser verdade ou não. Daí, para alguns assuntos, algumas pessoas estarem convencidas que sim e outros, para o mesmo assunto, convencidas que não, porque a emoção que sentem em relação àquilo é diferente. Prontos, por isso é assim, se entendermos que o medo nunca nos ajuda a realmente a ver as coisas como elas são, a fazer a melhor decisão e a decidir aquilo que é o melhor para nós e que sempre, sempre nos limita, nós então podemos dizer, ok, eu não quero a emoção do medo. É ok que eu sinta medo, faz parte de, não há nada de errado em ter a emoção de medo, mas é diferente de eu dizer eu quero ter ou querer convencer outra pessoa que ela devia de ter medo. Tá bem? A pessoa deve fazer a coisa certa porque é a coisa certa e porque é o melhor para ela, não porque o medo diz-lhe isso. Nós crescemos a ouvir, por exemplo, não é? Crescemos, ou pelo menos no meu meio cresci, ouvir, não é? Devemos de temer a Deus, e ainda muitas pessoas antigas dizem isto, porque a verdade é quase lá está. Se não tememos, não fazemos a coisa certa, não é? Não somos boas pessoas. É o medo, é quase ensinado isto, pôr o medo para que a pessoa seja boa pessoa. E ninguém é boa pessoa só porque tem medo, não é? O medo não faz a pessoa fazer a coisa certa. Faz a pessoa fazer a coisa certa quando alguém a está a ver ou quando acha que vão haver consequências. Mal, quando ninguém está a ver ou acha que não vão haver consequências, já não faz, porque a única coisa que a fazia fazer aquilo era o medo. E mesmo os pais sabem, não é? Quando põem os medos aos filhos, se tu fazes, eu castigo, tu não sei o quê. Quando eles acham que o pai não vai descobrir, lá se escapam eles ou lá consomem aquilo que não devem, que é diferente de quando têm informação e compreendem que aquilo poderá não ser o melhor para eles e eles escolhem não ir por esse caminho, não é?
por aí logo uma infinidade de coisas. Ou seja, o medo nunca nos faz fazer a coisa certa, não nos faz ser boas pessoas, mas o que está por trás disto é um bocadinho isso, é um bocadinho essa noção que é o medo que faz isso. E então é por isso que às vezes até queremos para nós e queremos para os outros. Querer libertar o medo é o primeiro passo, porque senão não há exercício que nos valha, não é? Não adianta de nada a pessoa estar a fazer exercícios, ou seja o que for, para libertar a emoção de medo, para não sentir medo, mas depois em relação, olha para aquilo, ai não, temos que ter medo, olha para aquilo, ai não, mas não, eu não quero largar o medo daquilo, não. Tem que ser a pessoa, seja para onde quer que ela esteja a olhar e a pensar e a dar conta que vêm pensamentos e a sentir essa emoção de medo, a entender que isso não, há alguma coisa aí que está errado, é a emoção que a está a dominar. E não estou com isto a dizer que agora vou olhar e dizer não, eu estou aqui errado, eu não devia de estar a sentir este medo, não é isso, mas então vamos ver como é que conseguimos libertar da emoção. Não quer dizer que a pessoa tenha que agora, ok, é uma coisa, o medo está-me a dizer não faço aquilo e então eu agora vou fazer aquilo, não é isso, mas como é que eu me liberto da emoção? A emoção, esse medo, está bem? Eu vou dar aqui então 3 exercícios neste vídeo que são super simples, como eu estava a dizer. Depois num outro vídeo darei outros exercícios que já poderão requerer um bocadinho mais... requerem um bocadinho mais de prática, de intenção de os fazer. Mas estes são super, super simples. O primeiro então é um exercício que é feito num meridiano. Um meridiano que tem o nome de Triple Warmer, em inglês, que traduzido seria aquecedor triplo, não faz muito sentido em português se calhar, mas é assim o nome, Triple Warmer, e é um meridiano de luta ou fuga. E o meridiano de luta ou fuga, claro que está relacionado com o medo, não é? Ou seja, quando sentimos medo e quanto maior o grau desse medo, quanto mais intensa é essa emoção, mais o nosso corpo aciona os mecanismos de luta ou fuga e todo o corpo fica imerso naqueles mecanismos de luta ou fuga. E há um meridiano no nosso corpo que está ligado a isso e que nós podemos usar para desativar esse mecanismo de luta ou fuga. O meridiano, ele vai do segundo dedo, ele passa aqui pelo braço, vem ter aqui ao cotovelo, passa por trás, vem aqui por trás, passa aqui atrás na nuca, não é só aqui pela nuca, vem aqui assim atrás da orelha, ui, que eu estou a tentar fazer aqui o vídeo, aqui assim atrás da orelha e depois vem ter aqui ao olho, está bem? É muito natural quando a pessoa tem a emoção de medo bastante afetada. E quando falo em medo, é assim, a ansiedade está muito ligada também com o medo, não sempre, mas muitas vezes está. Ou quando a pessoa diz que sente stress, também muitas vezes o que está por trás disso é medo. Por isso, para todos esses sintomas poderá ser útil. E é simplesmente fazer batidas, tá bem? E fazer batidas ao longo de... E a pessoa pode fazer isto, até pode estar a ver televisão, o que for, a conversar com alguém, só se for em casa, não é que se sinta protegida, mas pronto. Mas pode estar a fazer isto com intenção e até num ato meditativo, ou lá está a ver televisão, seja o que for, está em casa a não fazer nada, a olhar pela janela e a fazer isto. E estas batidas são batidas no meridiano e vai ajudar a acalmar este sistema desta resposta que possa estar a acontecer de luta ou fuga, que acaba sempre por estar a acontecer na maioria das pessoas, nem que seja ali em pano de fundo, assim um bocadinho. Por isso é sempre útil. Mas quando for algo que a pessoa se sinta assim um bocadinho mais de medo, pode fazer isto, está bem? Por isso é um exercício muito, muito simples que podem fazer. Outro é trabalhar na gengiva dos dentes. É assim, este aqui é um meridiano de luta ou fuga. Nos dentes, os dentes estão ligados também com o medo. Estão ligados pronto, eu ia dizer ali no fundo da coluna porque temos ali o primeiro chakra. Estão ligados com o primeiro chakra. É o chakra de sobrevivência. Está ali na base da coluna, é logo ali o primeiro, lá está, ali o primeiro porque é a nossa base. Sendo esse não estando bem, nada vai estar bem. Quando esse chakra está em desequilíbrio, significa que nós estamos mergulhados em pensamentos que nos causam insegurança, que nos causam instabilidade, não é? Falta-nos
lá está, não há segurança, seja a nível de segurança porque sentimos algum perigo fora a nós, por exemplo, sei lá, haver muito crime, ou seja o que for, ou não temos segurança porque não sabemos se vamos conseguir sobreviver a uma situação, ou não nos sentimos seguros porque há algum problema de saúde no nosso corpo, seja o que for, não é? Instabilidade também, quando há muita dúvida, muita incerteza e sentimos muita instabilidade, que não nos sentimos, lá está, assentes e seguros, se não sabemos se vamos ficar aqui ou se vamos ir para ali. E isto pode parecer que tem só a ver com coisas grandes, tipo, eu não sei se vou ficar a morar aqui ou se, sei lá, por exemplo, vou ser despedido ou vou sair desta casa e vou ter que ir para outro lado, ou se algo me vai obrigar a ir para outra zona. Pode parecer algo maior assim, mas às vezes são coisinhas mais pequeninas, como, por exemplo, eu digo isto muitas vezes às pessoas que trabalhem por exemplo, no atendimento, num café, e nunca sabem quando é que vai entrar um cliente. Há aquelas horas que é muita gente, e depois há aquelas horas mais vazias, e a pessoa está ali, não é? Mas não, digo num café, pode ser outra coisa qualquer, não é? E a pessoa está ali e nunca sabe quando é que entra alguém. Causa instabilidade nesta zona. Se a pessoa não aprender a como ter a mente controlada com a situação, quando há esta instabilidade dentro de si, que muitas vezes a pessoa nem percebe que isso está a acontecer, vai-lhe afetar esta zona. Mas pronto, ou também a pessoa não se sentir que pertence a um meio, a uma sociedade, que não se sente, lá está, que não faz parte de uma tribo, também muitas vezes causa essa insegurança. Pronto, mas como é óbvio, quando há medo, lá está, o medo está relacionado com alguma destas coisas, haver uma insegurança. E este primeiro chakra, como eu dizia, está ligado aqui à zona da boca, dos dentes, e há sempre muita tensão na zona das gengivas, que a pessoa pode ter consciência ou não. Começando a fazer este exercício, nas alturas depois, ou seja, estando melhor, depois havendo uma altura em que haja por algum motivo alguma situação de maior medo, de maior instabilidade, insegurança, a pessoa vai sentir a diferença nas gengivas, está bem? E então é só com o dedo colocar na gengiva, mas por dentro, tá? Assim, está bem? Por isso, colocam, e por exemplo, pode ser aqui, depois aqui, e deixam estar em cada sítio, deixam estar 1 minuto, entre 1 minuto a 3 minutos, tá bem? E depois avançam para o sítio seguinte. Se colocarem e ao tirarem logo, sentirem a colar, a falta de gengiva, a zona está seca, é sinal que lá está a ser afetada por. Outra coisa que também vão a sentir nas alturas em que está mais afetado é haver uma maior tensão. E sentem essa tensão ali como uma pulsação, ali um bater bum, bum, bum. Ao fim, não é logo quando, pode ser logo quando colocam, mas normalmente é assim, ao fim de uns segundos vão começar a sentir essa pulsação, está bem? Quanto mais forte e quanto maior a secura, é sinal que nesse momento há ali algum presente, alguma emoção forte de insegurança e de instabilidade. Por isso, pronto, vão fazendo isto, é assim, lá está, é uma coisa que podem fazer sempre, não é só nesses momentos, mas principalmente nesses momentos. E também fazer quando estão a ver televisão, seja o que for, está bem? Só colocar, estão em casa ou até estão a ver no telemóvel, seja o que for, e colocam, passam então uns minutos, colocam para outro sítio e vão fazendo ao longo da gengiva toda, e depois também podem fazer em baixo. Prontos. Gengiva que podem começar mais a meio, depois passar, por exemplo, mais junto à dobrinha, ou depois também mais junto ali mesmo na linha com o dente, pronto, ou seja, há uma infinidade de sítios, como é óbvio não vão os percorrer todos numa só vez, numa só sessão, digamos assim, que façam isto, mas um dia fazem um bocadinho por uns sítios, outro dia fazem outro bocadinho por outros sítios, pronto, isto é o segundo exercício. O terceiro, falemos novamente ali do primeiro chakra. Vou dizer, é uma zona que é muito afetada, não é? Primeiro chakra ali na base da coluna. Base da coluna que fica onde ali? Ali no rabito já. E então vocês arranjam assim uma bolinha, tá bem? Uma bolinha como esta. O melhor que conseguirem, prontos. As bolas de ténis também pode ser, só que as bolas de ténis são bastante duras, por isso têm que ter mais atenção a isso. Esta para mim é perfeita, porquê? Porque é dura, não é? Não é completamente, por exemplo, eu não a consigo... Por exemplo, se for mole demais, não é? Que vocês consigam amassar a bola toda, não serve. Tem que ter dureza. Mas tem dureza, mas dá-se um bocadinho. E isso faz com quase que seja como, lá está, estar a trabalhar com dedos. E é excelente, prontos. Se tiverem assim uma bolinha, melhor. Que seja dura, que tem dureza, mas que dá-se assim um bocadinho. Prontos. Se não, que seja uma bola completamente dura, como uma de ténis, também pode ser.
e colocam-se encostados a uma parede, colocam a bolinha e a bola ali em cima não é, encostada entre a parede e o rabiote e massajam, está bem? E massajam essa zona, porque o rabo é uma zona que com medo que a gente aperta o rabo, tá? Não é à toa que há a expressão colocar o rabo entre as pernas, aperta-se bastante o rabo. E isto por um lado, ou seja, relaxar esses músculos ajuda a relaxar e a libertar a emoção, mas também, lá está, por ser ali aquela zona do primeiro chakra, essa zona que eu estava a falar, e ao fazerem isto ajuda a libertar a emoção. Isto querendo libertar a emoção, está bem? Seja qual for o assunto, digam assim, ok, eu prefiro olhar para esse assunto ou pensar nesse assunto com ponderação. Eu tirar as minhas conclusões, eu decidir, eu depois logo vejo se é melhor ou não, se é algo que eu quero fazer ou não. Ninguém me obriga a fazer, eu não me vou obrigar a fazer. Se é algo que eu não queira fazer, eu não faço. Se é algo que eu ainda não me sinto preparado para fazer, eu não faço. Porque tudo, lá está, também temos que estar na nossa hora e estar preparados e nem sempre estamos preparados. Às vezes também o querer nos forçar a ir mais além, seja em que assunto for, é que também nos faz, lá está, ativar mais medo. Mas seja em relação for, se faça que a gente acha que é preciso, que não é preciso, diga sempre, eu não quero essa emoção em mim. Porque só o facto de ser negativa significa que não é benéfica. E o facto de ser muito negativa, porque o medo é a emoção uma das mais negativas, abaixo do medo só mesmo vergonha. Por isso, assim, está ali mesmo muito negativa, é uma emoção que nos bloqueia mesmo muito, muito, muito. Nós queremos sempre libertar isso. Já recebemos a mensagem, ok, houve aqui o medo, eu agora trato desse assunto, mas a emoção eu quero a libertar. Isso terá que ser, está bem? Por isso, estes exercícios são muito simples, como viram, não há desculpa para não os fazer. Não os fazer é mesmo só quem não os quiser fazer. E às vezes também é isso, às vezes nós dizemos queremos, mas depois alguém em nós nos puxa a não fazer. E muitas vezes até é a própria emoção a puxar-nos a não fazer, porque alguém aqui em nós diz, não, mas tu não me podes, essa emoção a dizer, tu não me podes libertar, porque tu precisas desta emoção. Prontos. E para o próximo vídeo então, eu darei outros exercícios que serão um bocadinho mais avançados. Mas estes vos garanto que funcionam, façam e não é. E como é óbvio assim, se às vezes é um estado de um medo que esteja algo a acontecer no momento em que está a ativar mesmo, ou seja, sei lá. Um exemplo pode parecer tolo, não é? Mas por exemplo, se desconfiam que está alguém a tentar entrar em casa e estão borradinhos de medo, não adianta de nada estar a fazer este exercício, não é? Lá está, nem vão conseguir, o próprio medo nem os vai conseguir deixar fazer. Por isso até o ideal é ser quando sentem que há assim ali um medo que não é que vocês querem libertar, que não agrada ou que facilmente sentem medo, ou seja o que for, e fazer estes exercícios regularmente e como uma prática que até poderá ser diária e ajuda a controlar o sistema emocional.